Lucas 11, versículo 14, amém? Diz assim, ó: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo falou, e a multidão se maravilhava. Mas alguns dentre eles disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha só, igreja, né? A gente vai lendo aqui e vamos construir um entendimento. Jesus, ele está fazendo uma libertação aqui. E ele estava lidando com um espírito mudo. E o demônio saiu. E o mudo falou. Olha só, né? Ele começou a falar. Mas alguns dentre eles disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Então começaram a atribuir aquele poder, aquela manifestação sobrenatural a demônios. Olha só, eles começaram a atribuir a Beelzebu, dizendo que Jesus, ele expulsava demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha só a falta de discernimento, a falta de sabedoria, a falta de conhecimento espiritual. Olha só. E outros, tentando, pediam-lhe da sua parte um sinal do céu. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e casa contra casa cairá. E se Satanás também está dividido contra si mesmo, como o seu reino permanecerá? Por que dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? Está vendo? Então Jesus está ensinando aqui, né? Porque eles estão atribuindo uma realização sobrenatural, né? Eles estão dizendo como que se Jesus estivesse debaixo, sob o domínio ali dessa força maior que era Beelzebu. É isso, olha só. Aí Jesus vai trazer: e se Satanás também está dividido contra si mesmo, como o seu reino permanecerá? Por que dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? Mas se eu lanço fora os demônios por Beelzebu, por quem os lançam fora os filhos? Eles, portanto, serão os vossos juízes. Mas se eu com o dedo de Deus expulso os demônios, evidentemente sobre vós é chegado o reino de Deus. Em Mateus 12, né, Jesus, ele vai trazer e vai dizer: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, é chegada a voz do reino de Deus. Então aqui Jesus, ele revela, ele traz aos fariseus e àqueles que estavam lá mediante aquele acontecido, quem trabalhava com ele, de quem emanava e quem que realizava a libertação, quem realizava a cura, mostrando para os fariseus e revelando a pessoa do Espírito Santo.
que Jesus ele não trabalhava sozinho, né? E a prova disso, né? O quanto que Jesus ele estava sob o governo do Espírito Santo, é que quando o Espírito Santo vem sobre Jesus como pomba, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Portanto que Jesus, né, ele vai ler, quando ele sai do deserto, entrando na sinagoga, ele vai ler Isaías 61, dizendo que se cumpriu nele aquela palavra. E qual é a palavra? O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluias. E olha só que tremendo, aleluias. E o Senhor me ungiu, para quê? Para proclamar liberdade aos cativos, para atar, aleluias, a ferida do dilacerado. Para quê? Para abrir a prisão daqueles que estão aprisionados e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então perceba, olha o detalhe: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então nós percebemos que a ação, e é tão tremendo que Jesus vai dizer para os discípulos, que vocês farão as minhas obras, e farão maiores. Por quê? Aleluias. Porque ele rogaria ao Pai, e enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, para permanecer conosco para todo sempre. Aleluias. Então Jesus ele está dizendo: se eu lanço fora os demônios, é pelo Espírito de Deus que eu faço isso. Não tem nada de Beelzebu não. Quem opera por intermédio de mim, aleluias, é o Espírito Santo de Deus. Olha só que tremendo. Aí olha o que é interessante, no versículo 21, quando um homem forte, aqui Jesus ele está fazendo uma analogia, explicando o mundo espiritual, porque Jesus estava fazendo uma libertação aqui. Então ele diz bem assim: quando um homem forte, bem armado, ele está falando de um demônio, de um espírito maligno, bem armado, guarda o seu próprio palácio. Olha só, todos os seus bens estão seguros. Então perceba que, olha o acesso que os demônios têm na vida de uma pessoa no mundo espiritual, e olha como que ele se comporta. E olha só, né? Jesus aqui, ele está expulsando um espírito mudo, e quando aquele espírito mudo sai, aquele homem volta a falar. Ou seja, é como que se aquele demônio, sendo um homem valente, armado, tivesse a fala, tivesse a garganta, a língua, tivesse como bens nas mãos dele, e aquele homem não podia falar. E assim, da mesma forma, pessoas que são cegas, pessoas que a saúde dela está nas mãos de demônios, como bens, porque esse demônio, sendo o valente, por um tempo, ele vai guardar muito bem armado o seu palácio. É isso que Jesus está dizendo aqui. Todos os seus bens estão seguros. Mas olha o que ele vai dizer: mas quando vier outro mais forte do que ele e o vencer, aleluia, tirar-lhe-á
a sua armadura completa, em que confiava, e repartirá os seus despojos. Aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não recolhe, espalha. Quando o espírito imundo sai da pessoa, ó, o valente, né? Quando o espírito imundo sai da pessoa, anda por lugares sem água, buscando repouso, e o não encontrando diz: voltarei para minha casa de onde saí. Por que ele saiu? Porque um mais valente do que ele o venceu, e regressando a encontra varrida e adornada. Então ele vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando se estabelecem ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha o que eu acho tremendo nessa palavra que eu estava meditando. Olha só, Jesus, ele está dando uma aula referente ao mundo espiritual aqui, dando uma aula. E quando Jesus, ele expulsa aquele espírito imundo, aquele espírito mudo, vão começar a questionar ele, vão começar a dizer que ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E nós sabemos que em Mateus ele vai dizer, Jesus vai trazer e vai dizer, né, que todo o pecado de blasfêmia contra o Pai, contra o Filho, será perdoado. Mas aquele que blasfemar, aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse não terá perdão, né? Então Jesus traz esse ensinamento, e ele revela por quem que ele expulsava os demônios: pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus. E aí ele vai trazer essa analogia tremenda, porque algo sobrenatural, aleluias, o Espírito Santo, ele irá realizar na sua vida nessa noite, aleluias. Jesus, ele vai trazer e vai dizer: quando um homem valente, um demônio, ele está armado, ele mantém em segurança aquela casa, ou seja, ele faz de tudo. Um demônio faz de tudo para manter bens que pertencem a nós nas mãos dele, porque enquanto o Espírito Santo de Deus não agir, enquanto o Espírito Santo de Deus não estiver fazendo a obra em nossas vidas, esses espíritos, eles são valentes em nossas vidas, eles são valentes na vida de uma pessoa. Então, enquanto, e nesse tempo em que o Espírito Santo não trabalha, tem um espírito em alguma das áreas da vida dessa pessoa, que ele está retendo bens, que ele está, aleluias, ele está, é como se ele tivesse ainda legalidade na saúde, é como se ele tivesse legalidade na área financeira, no ministério, é como se ele tivesse legalidade, aleluias, e ele está retendo, aleluias, porque ele tem força, ele é como valente, aleluias, ele está retendo, ele fica segurando os caminhos. Então ele guarda aquele palácio, aquela casa,
Só que daí Jesus vai revelar algo tremendo. Ele vai dizer que esse homem, ele é valente, até, aleluias, que vem alguém que é mais valente do que ele. E aquele que é mais valente do que qualquer demônio é o Espírito Santo de Deus. É aquele, aleluias, oh glória, que tem poder, que tem, aleluias, autoridade para tirar das mãos do demônio, para tirar das mãos de Satanás aquilo que nos pertence, aleluias, oh glória, e nos fazer, aleluias, uma pessoa bem sucedida. Jesus vai dizer: mas vindo um mais valente do que ele, aleluias, oh glória, remove a sua armadura e reparte os seus despojos. Os despojos significam tudo aquilo, os bens que pertencem, aleluias, a uma pessoa que entregou a vida a Jesus, que pertence a uma pessoa que tem o Senhor como Senhor, aleluias. Então Jesus, ele revela o Espírito de Deus como aquele que é mais valente, porque ele fala, aleluias, que se ele expulsa os demônios pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Olha que tremendo, aleluia. Jesus mostra para eles a ação tremenda do Espírito Santo e apresenta a pessoa do Espírito Santo como aquele que é mais valente. E é tremendo que aí Jesus vai dizer que quando o espírito imundo sai, quando é expulso, nós percebemos ali que ele fala que ele tira a armadura e reparte os despojos, ou seja, ele restitui na área, ou seja qual for a área, seja aquilo que o inimigo tinha como legalidade, esse demônio tinha como legalidade, como bens na mão dele, é restituído. Os despojos, aleluia, são repartidos, volta para essa pessoa. Aí ele vai dizer, quando um espírito imundo sai dessa pessoa, então se saiu, é porque aquele que é mais forte do que o valente, ele já está trabalhando, ele já foi revelado. Aí o que acontece? Ele sai. Mas só que daí, olha só que tremendo. Aí Jesus vai dizer em João 14, né, que ele rogaria ao Pai e nos daria o Espírito Santo, e ele estaria em nós e permaneceria conosco, o Espírito da verdade. Olha só que tremendo. Além do Espírito Santo se revelar como aquele mais forte do que aquele valente, aí agora ele vai entrar. É uma substituição que acontece. O espírito imundo sai, os bens, os pertences, a área financeira, todas as áreas dessa pessoa é restituída. Só que não para por aí, porque se nós, sendo casa espiritual, portanto que Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos casas espirituais, o Espírito Santo precisa habitar dentro de nós. E daí ele vai dizer, se o espírito imundo ele sai, ele vai ficar rondando em estados áridos. Aí ele vai dizer, eu vou voltar para minha casa, de onde eu saí. Olha que ousadia. E isso que é de se pensar, porque o espírito maligno ele sai, mas só que veja que Jesus está revelando que ele diz, eu vou voltar para a casa da onde eu saí. E se ele encontrar
aquela casa adornada e varrida, ou seja, essa pessoa não se tornou uma habitação do Espírito Santo. Essa pessoa, ela não se preocupou em oferecer o lugar de honra ao Espírito Santo na sua vida, porque se o espírito maligno saiu, o Espírito Santo é aquele que vai entrar. Quem está entendendo, diga amém. Só que daí o que acontece? O espírito maligno lhe volta, e se ele encontrar a casa varrida e adornada, a casa vazia, no caminho ele encontrou mais 7, piores do que ele. Então olha como que é o mundo espiritual. E entram para habitar ali, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Olha só a profundidade disso. Mas o que eu quero destacar nessa noite é a ação tremenda do Espírito Santo de Deus, e o quanto, aleluias, o quanto que a pessoa do Espírito Santo de Deus, ela é presente no processo da libertação. O quanto, aleluias, que ele é mais forte do que o valente. O quanto que, aleluias, ele opera, o quanto que ele trabalha, aleluia, de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Não só no sentido de que demônios saem, ou em que a ação de demônios são quebradas, mas só que uma outra área tremenda, a restituição daquilo que foi roubado. Como Jesus estava realizando nessa passagem, Jesus ele expulsa um espírito mudo, e aquela pessoa volta a falar. É isso. Então por um tempo aquele espírito mudo era valente na vida daquela pessoa, mas até chegar aquele que é mais valente, aleluia, e Jesus vai revelar e ensinar para os fariseus: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegada a vós o reino de Deus, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Hoje é uma noite de restituição na sua vida. O Senhor já mostrou desde o começo o mundo espiritual já sendo preparado. Aleluias. O Senhor já mostrou, aleluias, o inimigo se deteriorando, perdendo as forças, porque aquele que é mais forte do que o valente, aquele que é mais valente, aleluias, ele irá realizar uma obra sobrenatural, aleluias. Aí alguém pode ficar pensando: ah, pastor Rogério, mas eu não tenho demônio. Não é só a questão de manifestar demônio, é a questão do estrago que ele fez, é a questão daquilo ainda que está retido no mundo espiritual, é questão de nós, aleluias, alcançarmos e reivindicarmos aquilo que nos pertence. E por que nós fazemos isso? Aleluias, pelo Espírito Santo, pelo Espírito. Eu acho tremendo que em Atos, Pedro, ele está ministrando, ele está pregando Jesus para a família de Cornélio, e enquanto ele prega, olha só que tremendo, e enquanto ele prega Jesus, o Espírito Santo, ele é derramado.
Olha só, olha a participação do Espírito Santo. Olha as funções do Espírito Santo. Enquanto Pedro, ele estava pregando Jesus ali, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele é derramado, e todos ali começam a falar em línguas, né? Olha a participação do Espírito Santo. E agora eu vejo Jesus dizendo que ele expulsa essa autoridade, esse poder em expulsar demônios, é pelo Espírito. Amém? Eu não estou anulando a pessoa de Jesus, jamais. Não estou fazendo isso. Amém? Só estou trazendo o que Jesus está ensinando, que ele está dizendo: se eu expulso os demônios pelo Espírito, é chegada a vós. Amém? Aleluias. Pode ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Vem aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Ramanagasto. Eu quero clamar. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus ele haja. Ramanagasto. Eu não sei a forma em que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, mas eu tenho certeza que haverá um progresso na sua vida. Eu tenho certeza, aleluias, que toda a ação das trevas, toda a ação de demônios vão ser quebrada. Entenda a diferença de uma manifestação para uma opressão. Uma coisa é um espírito imundo ele habitar na pessoa, aí vai acontecer a manifestação, ou ele tiver uma legalidade ali. E outra coisa é uma opressão, outra coisa é uma ação dele na sua vida, outra coisa é espíritos malignos, eles ainda de alguma forma terem bens, eles terem, quem sabe, a tua saúde nas mãos deles, em domínio, na autoridade deles, ter a sua área financeira, ter a tua área sentimental, ter a tua área emocional, ter uma ação no teu matrimônio, na tua área conjugal. Então se entrega. Você que está em casa, distância não é barreira. O Espírito Santo, aleluias, aquele que é mais forte do que o valente, ele pode te visitar de uma forma sobrenatural. Ramanagastou kenei. Porque desde já eu quero declarar, aleluias, porque eu creio, aleluias, que pelo Espírito Santo de Deus, os demônios são expulsos. Nós cremos que
pelo Espírito Santo de Deus, libertações acontecem nesse ministério, e toda a arma forjada contra a sua vida, contra o teu progresso, contra o teu crescimento, já estão sendo quebradas e destruídas em nome de Jesus. Feche os teus olhos, não ore comigo, somente receba. Espírito Santo, começa a realizar a tua obra sobrenatural, porque nós cremos que pelo o teu poder, nós cremos que em nome de Jesus, a tua ação, o teu trabalhar, aleluias, acontece de uma forma sobrenatural. E eu declaro em nome de Jesus, toda a ação de demônios, toda a ação da serpente, toda a ação de espíritos malignos, sendo quebrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse espírito maligno, que até agora tem sido valente, tem guardado os bens, eu declaro agora, sendo quebrado e destruído em nome de Jesus. Eu falo com você, espírito maligno, eu falo com você, serpente das trevas, em nome de Jesus, começa a perecer agora, começa a perecer agora. Esse espírito que ainda estava retendo os bens dessa pessoa, que ainda estava retendo alguma área dessa pessoa, que ainda estava bloqueando o progresso, o crescimento, a conquista, eu declaro agora em nome de Jesus, pereça, pereça, pereça em nome de Jesus, pereça em nome de Jesus. Espírito Santo, entra nessa casa agora. Espírito Santo, entra nessa casa agora, vem com a tua ação, vem com a tua purificação mais forte, vem com a tua purificação. Tenha acesso nessa casa espiritual, tenha acesso nessa casa espiritual, vem com a tua purificação, em nome de Jesus, vem com a tua purificação, Espírito Santo, vem com a tua ação, em nome de Jesus, e vai queimando toda enfermidade, vai removendo toda ação de enfermidade, vai removendo toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo, aleluia, que era uma ação de espíritos malignos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais forte, mais forte, Espírito Santo, eu declaro a restituição, eu declaro a restituição dos bens que pertencem a essa pessoa, tudo aquilo que estava retido,
tudo aquilo que estava bloqueado, eu declaro agora sendo liberado. Eu declaro a restituição em nome de Jesus. Eu declaro a restituição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos que pela ação do Espírito Santo, nós cremos que pela ação do Espírito de Deus, aleluias, aleluias, a restituição acontece, a restauração acontece, aleluias, a cura é estabelecida, aleluias, o milagre é estabelecido, o progresso, aleluias, ele acontece, o crescimento acontece. Ramanagastou Kenei, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, aleluias, eu declaro a restituição. Ramanagastou Kenei, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Eu declaro a restituição pelo Espírito de Deus. Começa a receber no poderoso nome de Jesus. Começa a receber no poderoso nome de Jesus. Receba mais, receba mais. Começa a receber mais, começa a receber vida pelo Espírito Santo de Deus. Começa a receber saúde pelo Espírito Santo de Deus. Começa a receber ânimo pelo Espírito Santo de Deus, porque, aleluias, nós expulsamos demônios pelo Espírito Santo de Deus, aleluias, e se nós expulsamos pelo Espírito, é chegado a vós o reino de Deus. É chegada a vós um novo tempo, é chegada a vós, aleluias, uma nova etapa, Ramanagastou, porque nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito que clama Abba Pai, que clama Abba Pai, oh aleluia, e o Espírito Santo é aquele, aleluias, que adorna a tua casa espiritual. O Espírito Santo é aquele que traz alegria, aleluias, aonde o inimigo colocava tristeza, depressão, aonde o inimigo causava opressão, Ramanagastou Kenei, o Espírito de Deus, aleluia, ele traz vida, ele traz alegria, ele traz paz, Ramanagastou Kenei, ele traz cura, ele traz progresso, crescimento. Se o inimigo estava trabalhando para que houvesse retrocesso, aleluias, se o inimigo estava trabalhando para que houvesse desistência, oh aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha para que haja progresso, aleluia, ele trabalha para que haja ousadia, ele trabalha para que haja alegria, Ramanagastou Kenei, pois se nós expulsamos os demônios pelo Espírito, é chegado a vós o reino, aleluias, de Deus, aleluias. Então significa que temos acesso agora àquilo que nos pertence, que vem do reino, aleluias, aquilo que vem do reino, aleluias, agora está em nosso alcance. E em Romanos 10:14, Paulo vai dizer que o reino de Deus, aleluias, é alegria no Espírito Santo, aleluias, é paz e justiça, oh glória, é isso que o reino de Deus nos traz. Ele vem com justiça, o reino de Deus, ele traz alegria no Espírito Santo, o reino de Deus nos traz paz, aleluia. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, porque é chegado a nós o reino de Deus.
É chegado a nós o reino de Deus. Eu declaro e profetizo progresso na sua vida. Eu declaro e profetizo, aleluia, justiça na sua vida. Eu declaro e profetizo, aleluias, alegria do Espírito Santo tomando toda a tua casa, todo o teu ser. Eu declaro, aleluias, a paz entrando, a paz entrando. Porque, aleluias, aquele que é mais forte do que o valente, ele divide os despojos, ele desarma aquele que até então era valente. Receba em nome de Jesus. Prepara, pastor Joel, parar um pouco também. Receba em nome de Jesus capacitação. Receba progresso. Que o Espírito Santo possa, aleluias, ter acesso na tua casa espiritual. Que Ele possa preencher os vazios do teu coração. Que Ele possa preencher, aleluia, as lacunas, os abismos da tua alma. Oh, porque nós expulsamos demônios pelo Espírito de Deus. Ele é o mais valente. Ele é aquele, aleluias, que entra como teu advogado e te traz restituição. Oh, Ele é aquele, aleluias, que adorna a tua casa. Ele é aquele que preenche, aleluias, o espaço vazio. Começa a receber mais dele. Começa a receber mais dessa unção que despedaça todo jugo. Seja livre de correntes. Seja livre, aleluias, de toda ação maligna. Porque aquele que é mais forte do que o valente, aquele, aleluias, que é mais do que o valente, Ele está trabalhando, Ele está te visitando. É por Ele, aleluias, que nós ministramos vida. É pelo Espírito de Deus que nós ministramos, aleluias, restituição. Pastor Joel, pode orar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Temos que entender quando que está dizendo a palavra. A palavra fala de um valente. O primeiro valente é aquele que a palavra do Senhor diz que ele é o ladrão. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida e tenha em abundância. E Jesus que trouxe o Espírito Santo. É através de Jesus que vem o Espírito Santo. Todavia, o Espírito Santo não age como o primeiro que vem roubar, matar e destruir, porque o ladrão invade. O Espírito Santo, ele espera você abrir a porta.
Rabacala Súria, Remanchorevase, porque quando ele entra, o mal vai embora. Ele é o mais valente que entra e não tem mais lugar para o mal. Rematoia Calassúria. Todavia, ele só vai invadir a casa, pastor Rogério, quando, aleluia, tem um guardião na porta que não quer deixar. Mas quando é a alma que se fecha, ele vai continuar para o lado de fora. Remandecomanai. E o valente que veio roubar, matar, destruir, vai continuar lá dentro. Eu falo para você que está na sua casa, eu falo para você que está na igreja. Alabassuriandecomanai. O pastor Rogério, aleluia, pregou a palavra e ele diz, aleluia, ó, a importância de receber ele, de receber o Espírito do Senhor. Remandacalassuriandecomanai. Por isso, em nome de Jesus, recebam ele, recebam ele, recebam ele, recebam ele. Deixe ele entrar, 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 deixe ele entrar. Ele entra, o mal sai, ele entra, o mal vai embora. Orabacalassuriandecomanai. E por que o mal vai embora? Porque ele vem trazendo restituição, ele vem trazendo alabassuriandecomanai, a solução para a sua história, a solução para a sua vida. Ele vem trazendo, aleluia, aquilo que já está estabelecido no céu para a tua vida. É por isso que a oração do Pai Nosso: seja feito, alabassuriandecomanai, na terra a sua vontade como ela é no céu. Alabassuriandecomanagai. Quando alguém, aleluia, decidido está, aleluia, em receber, aleluia, o Espírito Santo, ele vem, ele tem livre acesso. Rebandarabasteira. Recebam ele, recebam ele. Você que está em casa, receba ele, não se escandalize por ele. Aleluia, as igrejas estão como estão, porque, aleluia, hoje já não recebem ele. Alabassuriandecomanai. Aleluia, quando o pastor Rogério pregava, eu me lembrava de quando, aleluia, alabassuriandecomanai, a palavra do Senhor em Gênesis vai dizer como estava a terra, sem forma e vazia. Alabassuriandecomanai, deformada estava, destruída estava. Mas a palavra do Senhor vai dizer que primeiro veio a palavra, o verbo veio, e o Espírito Santo esperando. Logo após a palavra ter dito haja, ele veio, rabandaia canchoremanai, ele veio construindo onde estava destruído, ele veio fazendo onde não tinha, ele veio fazendo uma boa obra. E a Bíblia diz que cada ação do Espírito Santo, Deus se alegrava. Alabassuriandecomanai. Cada ação do Espírito Santo, Deus dizia muito bom. Arabandacalassuriandecomanai. Desde a criação sempre foi assim. O Pai, alabassuriandecomanai, tem o projeto na mão. Alabassuriandecomanai. O Filho, aleluia, chega para o operário e diz: o Senhor está dizendo assim, aleluia, o operário, o executor, alabassuriandecomanai, ele vem e faz, ele vem e faz, ele vem e faz. Quem é o operário? O nome dele é Espírito Santo do Senhor. Pastor Rogério, enquanto eu estou falando, aleluia, eu não falo para incrédulo, eu falo para aquele que crê no sobrenatural. O Espírito do Senhor subiu no altar, aleluia, me cumprimentou, te cumprimentou e te cumprimentou. Rebacala Súria. Orebiandere mi cantore managa, Seribi cantore vassuriande comanaga, Remanchore mandara mantore vas, Libliande comanaga suriande comanai.
O remando e assuriande camasturiande comanagai. Louvado seja o nome santo do Senhor, exaltado seja o nome santo do Senhor. Você que está em casa, você que está na igreja, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O Espírito do Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo, Ele está na casa. Arabadara Xeremianderemi cantoremanaga Uriandoia cantoremantoremanagai Oramarabasurianderemi comanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Os religiosos da época, aleluia, eles, aleluia, tinha até a palavra. Jesus disse: ouve o que eles falam porque Ele tem. Mas eles, aleluia, rejeitaram Ele. Oh, aleluia. Jesus, aleluia, então fala para eles: vocês religiosos, vocês precisam ser libertos, porque Ele ainda não chegou na vida de vocês para expulsar o que domina a vida de vocês. Aí Ele diz: como é que vocês, o Senhor diz que nós precisamos ser libertos, que somos filhos de Abraão? Alabassuriande comanai. E Ele vai dizer: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra dele. Aleluia. Obra de quem? De Abraão? Não, de quem habitava em Abraão, o Espírito do Senhor, que era rejeitado e ainda hoje é rejeitado pelos religiosos. Mas aqui tem crente. Ramadacalamande comanai. Aqui tem quem crê. Labassuriande comanai. Alamblacanchorevácia. Alamande comanai. Ainda que os fariseus pregassem, Jesus diz: vocês precisam. Jesus falava: dá credibilidade, porque eles falam é verdade. Aleluia. Mas a dificuldade era porque era a letra. Alabassuriande comanai. Aí Jesus vem trazendo a palavra, aleluia, que testificava que os fariseus falavam a verdade. Mas Ele diz: o que eu trago nas minhas palavras são espírito e vida. Arabacalassuriande comanai. Porque nós não fazemos a obra de Deus sem, aleluia, o dedo de Deus. Sem Ele, sem Ele, sem Ele, sem Ele, sem Ele, sem Ele. Não fazemos a obra sem Ele, sem Ele, sem o dedo de Deus. Quem é o dedo de Deus? Jesus disse, e foi pregado aqui hoje: o Espírito Santo. E se Ele é recebido, é chegado a vós o reino de Deus. Alabassuriande comanagai. Eu vejo decalassuriande comanai, o Espírito do Senhor, rebasteira mande comanai, removendo uma grande pedra, ramanda calabai, xerabadarabasteire canta. Ele remove uma grande pedra, ramanderebe comanai. Eira bastoriande comanaga. Cheira mandaramande comanaga. E ele entra, rabastoriande comanai. Ele entra, ramande comanai. Ele entra, pastor Rogério, e diz: aleluia, eu vou adornar e vou varrer. Rabadacalassúria. Qual é o intento dele? Habitar. Remande comanai. Mas há um alerta. Jesus, quando Ele traz isso, Ele faz um alerta: que o valente, mais valente do que valente, ele vem, e o mal tem que ir. Mas se o mal voltar, mesmo que ele encontre a obra do Espírito do Senhor, mesmo que ele encontre ela adornada e varrida, mas se ele não encontrar o mais valente que ele domina a casa novamente e faz um estrago maior. Alerta, igreja! Alerta, igreja! Tem muita gente que fala: mas aquele dia eu não passei por libertação, aquele dia Deus não tocou em mim. Saiu com a casa adornada e varrida,
Mas o inimigo vai e não vai encontrar lugar. Ele vai voltar para minha casa. Ele não poderia voltar se ele chegasse lá, o mais valente estivesse morando. Mas se ele não encontrar pouso, se ele não ficar, o inimigo vai vir, vai fazer um estrago ainda maior. É um alerta de Deus para mim e para a sua vida. Alabassuriande comanai. O Espírito do Senhor não pode ser só quando você precisa. Alabassuriande comanai. O Espírito do Senhor não pode ser só o socorro presente na angústia. Alabassuriande comanai. Ele tem que vir e morar. Ele tem que vir e morar. Em nome de Jesus, saia daqui hoje, não só com a casa adornada e varrida, mas saia com o Espírito do Senhor habitando, no nome poderoso de Jesus. Eu aqui encerro. Enquanto eu falava, Arabacalassúria, o Senhor disse que um dia Ele vai abordar esse assunto aqui na igreja. E o Senhor vai me levar na palavra para explicar isso. Orebacalassúria. Vai me levar na palavra para explicar essa ação do espírito maligno. Ele vai embora quando ele vem. Ele vai procurar lugar, não vai achar. Mas ele sabe a casa que um dia ele foi aceito. Ele sabe a casa que um dia ele entrou fácil. E ele considera ainda dele. Porque só deixa de ser dele quando tem outro morando. Quando eu falo, igreja, que nós estamos debaixo do mundo espiritual, ou nós estamos debaixo de um governo, ou estamos debaixo de outro. Cada vez mais a palavra vem, fala e afirma, fala e afirma, fala e confirma. Cada vez mais, cada pregação, Orabacalassúria, Oremiande comanagai, que um novo óleo, varão, seja derramado na sua cabeça. Novidade de Deus, Labassuriande comanai, porque aquele que tem recebe mais ainda. Que seja o dia de hoje, o dia da visitação do Senhor. E ele encontrou, não tenho dúvida, que houve um talento, Labassuriande comanai, que foi multiplicado. E o Senhor diz: aquele que tem, terá mais ainda. Orabacalassúria. Eu encerro esse culto, mas eu encerro, aleluia, declarando um óleo novo sendo derramado sobre o teu ministério, sobre a tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. É muita coisa, né, pastor, que você está trazendo aí. E a dimensão que o Espírito Santo está levando, nos levando nessa palavra, né? Você trouxe o Espírito Santo como arquiteto. Você abriu, né, pastor, o Espírito Santo como executor, né? O executor da obra, isso, o executor da obra. O que Deus pede ao profeta Ezequiel fazer? Chama o executor. Profetiza ao Espírito. E nós sabemos que o Espírito Santo realizou toda a obra no vale, restaurando, restituindo. E nessa palavra que eu preguei, olha o quanto que é importante isso, né? E que acontecia na vida, no ministério de Jesus. Ele dizendo: se eu expulso, ele no sentido de que ele é o verbo, ele é a palavra. É a palavra e o Espírito agindo. Se eu expulso, então tem a participação de Jesus, óbvio. Eu disse que eu não anulei né? Jamais anularia a pessoa dele. Mas se eu expulso Jesus como verbo, a palavra, se eu expulso pelo Espírito, é chegada a voz. Então, olha a ação, o mover, a pessoa de Jesus
e do Espírito. Aí nós vemos o profeta Ezequiel sendo levado em espírito para profetizar. Deus falou a ele: profetiza então. Ao Espírito, o executor da obra. E nós sabemos que o que aconteceu? O Espírito foi lá e trouxe vida. Aleluia. Amém? Pastor Joel. Uma coisa, né, que o pastor Rogério trouxe é muito importante, né? Não estou anulando, né, que ele disse, a pessoa de Jesus. Eu vou falar muito mais ainda. Não tem como ter uma ação do Espírito Santo e ter anulado Jesus. Porque Jesus diz: tudo que pedirdes no meu nome, o meu Pai fará. Então, é só por intermédio de Jesus, que é o Verbo, é que vem a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não age onde Jesus não se faz presente. Amém? O Espírito Santo não age, ele não pula a etapa. Se tem uma coisa que ele respeita, chama hierarquia. Existe a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Que ninguém se perca. Existe a vontade do Filho. Qual que é a vontade do Filho? Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu. Aí ele fala: eu mandarei outro. Quem que ele é? Bom, é igual eu, Consolador.